Pai do Senhor, meus amados, vamos continuar o estudo do livro do Apocalipse e eu quero desde já pedir para você que está aí aguardando, que vai ver esse vídeo, para você fazer sua inscrição no canal, que nós vamos estar falando de alguns tópicos aqui a respeito do livro do Apocalipse e precisamos que o canal seja fortalecido. E o que fortalece o canal é você se inscrevendo, é você dando o seu joinha aí, o seu like, é você ativando as notificações do sininho para as notificações para quando mandarmos novos vídeos, você está, já acompanhando, recebendo esses vídeos aí. Dá o sinal aí para você já saber que nós postamos um vídeo novo. Tá ok, meus queridos? Vamos então continuar. Nós paramos aqui no último tópico, que foi quanto tempo durará a vinda de Jesus. Nós já falamos sobre isso no estudo passado. Agora nós vamos entrar mais abaixo, e você já sabe que você que acompanha, você que tem visto os vídeos, você sabe que esse estudo é baseado em perguntas e respostas. Nós fazemos a pergunta e damos a resposta a respeito daquilo que foi perguntado, tá ok? Aí se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí na descrição ou nos comentários, e nós vamos estar procurando tirar a tua dúvida dentro da palavra do Senhor, tá ok? Meu nome é o pastor Joel Pereira, estou aqui com esse estudo para que você venha ficar a par do que o mundo vai passar, não muito assim, um prazo longo, mas eu creio que um prazo muito curto. Tudo isso vai estar acontecendo e um dia você vai estar vendo esse vídeo e você vai falar bem que aquele pastor falou no vídeo dele a respeito do que ia acontecer no mundo, não só no Brasil, mas em toda a face da terra. Quando Jesus voltar, Jesus não vai voltar só para os brasileiros, Jesus vai voltar para todos. Nós estamos falando do Apocalipse. O Apocalipse é o livro que encerra a Bíblia, assim como Gênesis é o livro que inicia a Bíblia. Apocalipse é o livro que encerra e é o livro que traz a mensagem central. E qual é a mensagem central? Que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja para estar com ele na glória, nas bodas do Cordeiro. Amém? Então vamos lá. Pergunta: qual será a aparência do Senhor em sua vinda? Nas Escrituras, o próprio Jesus declarou que virá na glória do Pai. Lucas capítulo 9, verso 26. Então sua aparência será gloriosa. Quando ele voltar, 7 anos depois da grande tribulação, virá vestido de branco, simbolizando a justiça, a santidade e a pureza de Deus. Então, quando Jesus voltar na sua glória, ele vai vir vestido de branco, que simboliza a justiça, a santidade e a pureza de Deus. Ele vai voltar quando? 7 anos depois da grande tribulação. 7 anos. Começou a grande tribulação, durou 7 anos, ele vai voltar. Por quê? Porque o anticristo ele vai reinar durante 7 anos. Então, 3 anos e meio, ele vai proclamar uma falsa paz com todas as nações. E depois de 3 anos e meio se cumprido, ele vai começar a assolar as nações e vai introduzir a marca da besta, vai caçar os crentes que ficaram aqui na face dessa terra. E isso é muito importante, porque tudo isso vai acontecer. É a grande tribulação, é o que está escrito no livro de Apocalipse. Então vamos lá. Qual o significado
da voz do arcanjo na vinda de Jesus? Essa é uma pergunta que não tem resposta, é um mistério. De acordo com a teologia evangélica, a palavra mistério significa uma verdade parcialmente revelada. Na Bíblia só é mencionado um arcanjo, que é Miguel. Contudo, não é dito qual será a mensagem proclamada por ele na volta de Cristo, apenas que a voz do arcanjo anunciará. Ou seja, ninguém sabe porque ela está em mistério. Qual será a voz do arcanjo? E o único arcanjo que é mencionado na Bíblia, como aqui nós falamos, é Miguel. Então a mensagem que ele vai proclamar pela volta de Cristo, ninguém sabe, apenas sabemos que vai ser uma voz que o arcanjo vai anunciar. 1 Tessalonicenses 4,16, ele fala sobre a voz do arcanjo. Você pega uma canetinha, um papel e anota, para que depois você vá lá nas referências para você ver que tudo que nós estamos falando aqui tem a base bíblica. 1 Tessalonicenses 4,16 vai falar sobre a voz do arcanjo. Próxima pergunta: o que significa o toque da trombeta de Deus na vinda do Senhor? Paulo disse em 1 Coríntios 15:52, no momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O toque da trombeta, portanto, será o sinal de que Deus, será o sinal de que Deus, quando ela soar, Jesus, obedecendo ao Pai, virá para cumprir a justiça divina. É isso que vai acontecer quando o arcanjo soar a trombeta. Então vamos lá para nós encerrarmos essa parte do estudo que é muito rica e é muito importante, que está falando sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento, a trombeta que o arcanjo vai tocar, e o porquê que o arcanjo vai tocar a trombeta. Agora Paulo vem falando aqui aos 1 Coríntios 15:52 sobre o abrir e fechar de olhos e o sinal e a justiça de Deus que vai se cumprir nesse momento, para que aqueles que ouvirem essa trombeta vão saber que é quando Jesus estiver voltando para buscar somente aqueles que são salvos em Cristo Jesus e que vivem uma vida de santidade, de amor e de justiça diante dele, vai ouvir essa trombeta e vai ser arrebatado aos ares, ao encontro do Senhor. Ao voltar publicamente, Jesus virá sozinho. Em Apocalipse 19, verso de 11 a 21, lemos o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus
Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. De acordo com os versículos acima, Jesus virá com o exército celestiais. No texto de Apocalipse 1:3 encontra-se uma promessa extraordinária para a qual devemos atentar. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Podem ser observadas, portanto, 3 atitudes essenciais para que os cristãos sejam bem-sucedidos quando ocorrer a volta de Jesus. Ler as profecias sobre o fim dos tempos. Você está lendo este livro e a Bíblia Sagrada. O livro está aqui e a Bíblia está aqui, a Bíblia Sagrada. Então, bem-aventurado você que lê. Ouvir as palavras proféticas, ou seja, ter ciência de cada uma delas. Quando você lê as profecias, você está também ouvindo elas. E guardar tudo o que foi profetizado. Crer e crer. Os que assim procederem estarão preparados para os últimos dias. Então, você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que guardar as profecias, o que está sendo profetizado. E só assim você vai estar guardado para que naquele grande dia você venha estar com Jesus. Ele vai voltar e vai destruir todos sobre a face da terra. Ele vai destruir, ele vai lançar fora a besta e o falso profeta. Ele vai destruir todos os reis, os grandes, os pequenos, como nós lemos aqui em Apocalipse. E tudo isso vai acontecer. João, ele vê os céus abertos e ele vê um cavalo branco e uma pessoa sentada sobre esse cavalo, vestido de linho puro, branco e como a lã e como a neve, puros. E ele dá a descrição de Jesus assentado sobre esse cavalo. E ele vê um exército de cavalos brancos e nesses cavalos diversas pessoas assentadas nesses cavalos. Quem são essas pessoas? É a igreja que foi arrebatada, os santos que foram arrebatados e que agora está vindo para guerrear junto com Jesus e governar na terra com Jesus no período do milênio. Vamos à próxima pergunta. Poderá alguém
Poderá alguém que não é o Senhor, autoproclamar-se o Cristo antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus? Jesus preveniu seus discípulos de que não apenas uma pessoa viria dizendo ser o Cristo. Ele afirmou que muitos viriam em seu nome. Mateus 24, 4. Assim, hoje existem indivíduos de segmentos religiosos, sociais, políticos, econômicos, empresariais e esportivos que falam em nome de Cristo, mas no fim dos tempos, os muitos a quem Jesus se referiu não apenas falarão em seu nome, eles se autoproclamarão o Cristo. Eles não virão em nome de sua igreja, da sua agência social ou ONG, do seu partido político, de um governo, grupo econômico, de um bloco de nações ou grêmios esportivo mundial. Eles virão em seu próprio nome, e segundo o Senhor, todos serão mentirosos, enganadores. É preciso ter muito cuidado. Leia Marcos 13, 5, e você vai entender o que Jesus está falando. Ele disse que iriam aparecer muitos em nome dele, se dizendo ser o Cristo. E isso não englobava somente na parte religiosa, em todas as partes, política, econômica, religiosa, étnica, ele também falou em ONG, em diversas coisas que viriam em nome dele, quando na verdade eles não são o Cristo. Mas chegaria um dia que eles iam se colocar como eles fossem o Cristo, mas na verdade eles são enganadores, são falsos profetas, falsos cristos, que vão vir e vão enganar muitos, e vão fazer sinais, e que muitos vão acreditar nesses sinais, em vez de acreditar na Bíblia, vão acabar acreditando neles. Eles já estão por aí, algumas pessoas já sabem que eles estão por aí, tem muitos que estão falando muita coisa por aí, e que já se passam como o próprio Jesus, mas quando na verdade eles são enganadores. Amém, meus amados? Então vamos encerrar por aqui e vamos depois entrar nas questões que diz respeito ao arrebatamento da igreja. E isso também é muito importante, todo estudo é importante, mas o arrebatamento da igreja é um fato que em breve vai acontecer. Nós estamos em 2021, nós estamos em setembro de 2021. Olha, e no dia, se não me engano, 17 de setembro de 2021. E isso vai acontecer, o arrebatamento da igreja é verdadeiro e em breve vai acontecer. E muitos vão ser pegos de surpresa. Para você não ser pego de surpresa, você tem que ser bem-aventurado. E Jesus disse em Apocalipse que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda todas as profecias que estão relatadas no livro do Apocalipse. Então você tem que ler, ouvir e guardar essas questões que estão no livro do Apocalipse. Aí sim você vai ser bem-aventurado. Amém? Fica com Deus, um forte abraço, que Deus te abençoe e que a face do Senhor resplandeça sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado e Deus te abençoe.